Todos nós temos muitas dúvidas e curiosidade em saber o que é que nos vai acontecer quando deixarmos este planeta, quando deixarmos o plano físico. Algumas coisas nós já sabemos. Sabemos que ao morrer, o nosso corpo vai para a Terra e que aquilo que nós somos como espíritos imortais, o nosso espírito parte para a casa de todos nós, que é a parte espiritual. E é aí que nos esperam amigos, familiares, que partiram antes de nós e que estão prontos para nos receber e que vêm muitas vezes antes da nossa partida para nos ajudar nesta passagem que é complicada para nós, mas que para o espírito é uma alegria. Todos estamos de acordo em que, quando morremos, vamos para a Terra. Ninguém tem dúvida. Na tentativa de prestarmos algum esclarecimento sobre isto, nós vamos apoiar Portanto, o tema que nós vamos tratar hoje é a vida nas esferas espirituais. E é para aqui que nós partimos depois de desencarnarmos. Uns vão para um sítio, outros vão para o outro. Portanto, depende da nossa evolução. Para nos auxiliar nesta apresentação e nesta abordagem, nós recorremos a um livro do Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, que é Justiça Divina. E aqui, o capítulo que nós vamos abordar é Perdoados, mas não limpos. O que é que isto quererá dizer? As nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Isto porquê? A explicação é simples. Nós fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tencionávamos espargir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é a dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Ou seja, aquele mal que nós fazemos, que muitas vezes os outros nos perdoam, mas isso fica connosco, com a nossa consciência. Por isso é que somos perdoados, mas não somos limpos. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga da aflição a pesar-nos a vida. A serpente leva consigo o veneno que expele e o escorpião carrega em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ou seja, todo o mal que nós fazemos aos outros, nós vamos recebê-lo em troca. Mesmo que os outros nos perdoem, e aí está a primeira parte, somos perdoados, mas não somos limpos, porque esse mal vai permanecer nas nossas consciências. Já sabemos que tudo que se passa connosco tem a ver com sintonia e vibração. Cada consciência vive e evolui entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver numa outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins em estado de felicidade e de infelicidade. Ou seja, nós, quando já começamos aqui a ficar com uma ideia, quando desencarnarmos, o espírito vai para onde? Vai para aqueles locais que mais se aproximam, que mais se assemelham à nossa maneira de ser. Se nós aqui temos sido injustos, temos sido ingratos, temos sido, inclusivamente, maliciosos,
nós vamos para um ambiente em que reinam esses espíritos que estão nessa mesma faixa. Mas se aqui nós praticamos o bem, se auxiliamos os outros, nós vamos para uma faixa em que se encontram espíritos com essa mesma afinidade. Antes de sair deste slide, eu ia-lhes pedir para verem com atenção aquela imagem que está ali. Acham que alguma coisa não está bem naquela imagem? O quê? É, não. É evidente que a mala, ninguém leva a mala connosco, não é? Isto é uma das coisas boas. Já viram o problema que era se nós pudéssemos levar alguma coisa? Então íamos estar preocupados com o cartão de crédito? Será que lá as coisas são mais baratas? Será que lá teremos hipótese de comprar uma roupita que aqui não temos? Será que é preciso levar um agasalho ou um cobertor? Será que lá está frio? Ou é melhor levar uma camisola sem mangas, porque lá até está muito calor? Isto é uma série de preocupações. E nós andávamos não sei quanto tempo a preparar o que é que havíamos de meter na mala para levar. Esta é uma vantagem. Da mesma maneira que chegamos sem mala, partimos sem mala. O que é que representará aquela mala? A bagagem adquirida. Conhecimento e a bagagem adquirida. Nessa encarnação. É tudo aquilo que nós adquirimos e temos no nosso coração, todo o trabalho que nós fizemos. E é isso que nos vai levar a encaminhar depois para determinados pontos no plano espiritual. Até aqui está tudo bem. Eu acho. Agradeço a vossa colaboração e já vi que estão atentos nesta parte. Isto não foi ratoeira nenhuma, mas foi precisamente para auxiliar, muitas vezes, aquilo que nós fazemos no final, perguntas e que as pessoas possam fazer, só tem um objetivo que é tentar esclarecer. Mas, se houver necessidade, como aqui, de chamar a atenção para alguma coisa, eu acho que é importante fazê-lo. Portanto, como vimos, se nós vivemos bem aqui, se praticamos o bem, sabemos que iremos para uma região onde se encontram outros espíritos nessa mesma faixa. O que acontece é que nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, que trazemos ainda de muitas existências anteriores muitos problemas, muitos defeitos, como é o caso do orgulho, é o caso do egoísmo, é o caso da inveja. Tudo isso, nós temos um pouquinho de cada. Somos muito completos aí. E o que acontece é que isso leva-nos a todos para uma fase do plano espiritual onde está a maioria. No Evangelho segundo o Espiritismo, não se mexeu aí. Ok, então, obrigado. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase de Jesus que todos conhecem. Há muitas moradas na casa do meu Pai. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Foi o que nós tínhamos acabado de falar. O mundo espiritual comporta várias regiões ou esferas vibratórias compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colónias espirituais. Uma dessas colónias que nós conhecemos, já se fala dela há muito, é o nosso lar, que é uma colónia que fica sobre o Brasil, na zona do Rio de Janeiro. Mas vamos ainda abordar isso mesmo aqui.
Um dos livros que deveria ser um livro de cabeceira para todos nós temos aí este livro, que é o Livro dos Espíritos. Leitura fundamental. Isto é uma autêntica enciclopédia, tem 1020 questões com as respostas completas dadas pelo Espírito que auxiliaram o codificador Allan Kardec neste trabalho. Não me digam que nestas 1020 questões vocês não encontram uma na qual tenham dúvidas. De certeza absoluta ela está lá. E uma dessas questões que nós fomos buscar, que nos interessa para aqui, é a questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E aquilo que nos é dito, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aqui é que nós vamos ver a diferença entre espíritos superiores e espíritos inferiores. Para uns, ao respeito, ao livre-arbítrio, para outros, isso não existe. Nós vamos ver já de seguida. Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, sempre de ordem benéfica, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Aquilo que acontece com os nossos mentores, que nos estão sempre prontos a auxiliar, mas que nós tapamos os ouvidos, não queremos saber, não queremos ouvir, não é a altura de estar a fazer aquilo que eles nos estão a aconselhar a fazer, mas nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer ou não fazer. Mas com espíritos inferiores, essas condições já não se observam, porém, porque eles usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, que são os obsessores, foi o tema da palestra da última quinta-feira. Aqui não há livre-arbítrio. E aqui todos nós estamos sujeitos, pelas nossas imperfeições, a atrair espíritos que têm apenas um objetivo, que é desviarem-nos do caminho do bem. E esses aí estão prontos para isso. Alguma dúvida aqui? Continuando. E continuamos com o mesmo manual. Questão agora 275. O poder e a consideração de um homem, que um homem gozou na Terra, dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não. Esta resposta, e a resposta dos espíritos é muito categórica. Sim, não. Ali não há meios termos. E aqui eles dizem-nos não, pois que os pequenos são elevados e os grandes rebaixados. E se nós fôssemos no livro dos espíritos, nós encontramos depois uma passagem que vai aparecer já aqui à frente. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não diz Jesus, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado? Nós temos aqui na Terra alguém com muito poder. Eu não vou referir nomes, toda a gente sabe, porque o que tinha não chegou, teve que ir ao país vizinho. Com certeza que é uma das situações lá, e ele não terá o mesmo poder que tem aqui. E nós podemos ver uma outra situação, por exemplo, numa batalha, o general e o soldado, ambos perdem a vida nessa batalha. A disciplina que existia aqui, ou a ordem, ou a supremacia que existia aqui do general sobre o soldado, ela vai deixar de existir na parte espiritual se o soldado, espiritualmente, for mais elevado que o general. Portanto, como eles dizem aqui, os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Onde ficam, então, os espíritos após a morte do corpo físico? E era aqui que nós queríamos chegar. Esta primeira introdução que nós fizemos foi só para vermos que eles não vão todos para o mesmo sítio.
ou melhor, nós não vamos todos para o mesmo sítio com espíritos. Tudo depende do nosso adiantamento, da nossa evolução, do nosso trabalho no bem. Então vamos tentar ver para onde vão eles. Há uma obra, que eu não sei se conhecem alguns aqui, que é Cidade no Além. É uma obra de uma médium, Egorina Cunha, e esta médium que nasceu em 1923, portanto, fez agora, na semana passada, há cerca de 15 dias, fez 100 anos que ela nasceu. E o que acontecia com esta médium é que ela tinha desdobramentos durante o sono e ia acompanhada por espírito, que era o Lúcio, até à parte espiritual. Ela nasceu, portanto, em 1923, uma criança saudável, mas com 1 ano ela sofre uma paralisia infantil e fica paralisada. Passa a vida numa cadeira, não precisava ser de rodas, numa cadeira ou na cama. E o que acontece é que ela tinha uma fé muito grande em Deus. Então ela pedia sempre para que Deus fizesse com que ela pudesse andar. Onde é que ela podia encontrar forças para vencer aquelas limitações que tinha? Como é que poderia Deus ajudá-la? E a fé era grande. E uma das paixões que ela tinha era vir para a janela, sentava-se na janela, ao pé da janela, a olhar para o firmamento de dia, a olhar para as estrelas à noite e tentar, com isso, ver mais além daquilo que nós não vemos. E tanta foi a força que ela fez, os pedidos que ela fez, que aos 40 anos, mais ou menos, ela teve uma primeira experiência. Quando dormia, ela foi levada por um espírito ao plano espiritual. Ela teve essa oportunidade de o fazer, passado 3 anos, uma segunda vez. O que é que ela fez? Ela conseguiu, quando chegou à Terra, ela fez desenhos daquilo que viu. Esses desenhos estão precisamente nesta obra, na Cidade do Além. Ela guardou aqueles desenhos para ela, porque não tinha certeza de nada, mas um dia teve a coragem de mostrar a algumas pessoas mais chegadas, e um primo pegou nestes desenhos e levou-os a Chico Xavier. Chico olhou para os desenhos e identificou aqueles desenhos como a cidade do nosso lado. E então pediu para falar com ela e os dois tiveram uma conversa e daí surgiu este livro, por isso é que aparece ali o nome de Chico Xavier, que foi em reuniões mediúnicas, ele recebeu o espírito André Luiz, que inclusivamente fez a introdução para este livro. Isto dá-nos uma confiança muito grande nesta obra, não só por estar por trás dela 2 nomes que nós conhecemos, em quem confiamos, que é o caso do Chico e é o caso do André Luiz. E é André Luiz que nos tem trazido muitas das informações que nós temos da pátria espiritual. Muitas das coisas que nós sabemos que de outra maneira não saberíamos. E nesta obra nós vamos encontrar alguns desses desenhos que nós trouxemos aqui. Um primeiro desenho que está aqui, que ela fez. Ela pedia desculpa pelo tipo de desenho, mas que não tinha muito jeito para isto. Este primeiro desenho representa o edifício da governaria, isto no nosso lado. O segundo desenho que representa o pavilhão do restringimento. E a este pavilhão pertence um outro pavilhão da reencarnação, onde nós, quando estamos na parte espiritual a preparar a nossa vinda para este planeta, é aí que as coisas são planeadas. E são planeadas com a nossa intervenção ou não?
Se nós temos alguns conhecimentos da doutrina, alguns conhecimentos a nível do amor ao próximo, nós podemos participar nesse tipo de trabalho, nesse projeto. Mas se não temos espíritos mais inferiores, menos evoluídos, eles serão apenas orientados pela parte espiritual, sem qualquer tipo de intervenção. Isto porquê? Porque aquilo que nós fazemos nesse projeto reencarnatório é preparar, quando reencarnarmos, prepararmos para situações que vamos ter que resolver e que não ficaram resolvidas. Por exemplo, um filho que teve um desentendimento com o pai, um marido que teve um desentendimento com a esposa, tudo isto vai ter que ser acertado. Então, o espírito, quando se for lá em cima, tem a permissão de ver tudo aquilo que fez aqui de mal e a possibilidade de corrigir. Então, ele próprio pede, pelos conhecimentos que tem, pede com a ajuda da espiritualidade para fazer isto, para escolher, para vir naquela família, para ter este tipo de trabalho. Tudo isso nós temos conhecimento já, antes daqui, de cá estarmos, tudo está programado. E então, outro desenho que ela nos apresenta é este desenho que tem a forma de das pirâmides do Egito, que é o Ministério da União Divina. Um outro que é o plano piloto da cidade do nosso lar, naquele hexágono ou pentágono do meio, hexágono. Existem ali 6 salas de projeção, só para nós vermos, para fazermos uma ideia da evolução da pátria espiritual, que ao mesmo tempo as pessoas podem assistir a trabalhos, palestras, etc. E uma ou outra que são, com esta forma de estrela, são jardins, tudo aquilo é arborizado, que são parques da educação do esclarecimento, onde há diferentes setores conforme a evolução dos diferentes espíritos. Portanto, estes foram desenhos que ela nos trouxe e que nos permitem ficar com uma ideia do que vamos encontrar se formos para lá. Um outro desenho que ela nos traz relativamente às regiões espirituais circunvizinhas à crosta terrestre. Nós temos aqui aquela parte interior, a ideia de um fruto, aquela parte interior em que temos a Terra, a parte central do núcleo, temos a crosta terrestre, que é aquela parte mais escura, aquela parte ali. Temos aqui uma espécie de uma estrela aqui nesta terceira esfera, que é precisamente a cidade do nosso lar, fica aqui. E todas estas esferas suportam espíritos conforme o seu grau evolutivo. E então temos que este campo magnético da Terra está dividido em 7 esferas. Primeiro, umbral grosso. Todos nós já ouvimos falar no umbral. E quando ouvimos falar no umbral, ficamos sempre com uma ideia de que é qualquer coisa de mal. Umbral médio, umbral superior, que é onde está localizada a cidade espiritual nosso lar, está ali marcada. A região da arte, da cultura e da ciência, a região do amor fraterno universal, a região das diretrizes do planeta e a região da válvula estelar. Portanto, estas são as esferas que circundam a crosta terrestre. As comunidades que existem por aqui, que nós vamos tratar de cada uma delas, mais rápido ou menos, depende do tempo que tivermos. Primeiro, comunidades abismais. Esta palavra já tem a ver, abismo tem a ver com qualquer coisa que não é muito boa. Comunidades do umbral, comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento, postos de auxílio, comunidades de transição, comunidades superiores e postos de trabalho no plano material. Eu vou já começar pelos postos de trabalho no plano material. O que é isto? A espiritualidade diz-nos que são as casas espíritas. E é nas casas espíritas que nós vamos encontrar
toda essa ajuda enquanto encarnados. E embora seja no plano material, nós sabemos que aqui, além da meia dúzia, uma dúzia ou uma centena de trabalhadores encarnados, há muitos mais trabalhadores desencarnados, parte espiritual, que estão prontos para nos auxiliar. Uma casa espírita que abre às 7 horas, se calhar às 5, já eles estão aqui a preparar tudo, a organizar o ambiente, prontos para nos acolher. Passando à primeira, comunidades espirituais da região das Trevas, portanto, umbralinhos. Nós vamos ter aqui características deste tipo de comunidade. Predomínio de paixões inferiores, controle mental sobre subjugados, portanto, espíritos que controlam outros espíritos, volitação restrita, sabem o que é o volitar? É a forma como se deslocam os espíritos superiores e os outros também, só que quanto mais evoluído é o espírito, mais facilidade tem nesta volitação. Acesso interditado às regiões elevadas, ou seja, espíritos destas comunidades da região das trevas não têm acesso a planos mais elevados, a não ser que sejam levados por espíritos superiores. Névoa envolve a região, exercem influência sobre os encarnados. É aqui que nós temos os nossos amigos, entre aspas, que estão prontinhos a dar-nos cabo da cabeça. Isto porquê? Porque eles se encontram numa região muito mais próxima da Terra, ou superfície, ou zonas interiores do planeta. Em todos estes, há destas comunidades abismais ou de sombras. São todas aquelas situações que nós vemos nas imagens de escuridão, de sombras, de imagens tipo um incêndio em que tudo está destruído. E vamos a várias obras que nos dão uma ideia deste tipo de planos espirituais. E sempre aqui aparece-nos o André Luís, neste caso com Obreiros da Vida Eterna, mas em quase todas as obras ele dá-nos esclarecimento sobre isto. E diz-nos, numa das passagens que nós fomos buscar, aquelas que nos possam dar uma ideia do que é esta zona, é uma paisagem escura e misteriosa à nossa frente, isto relatado por ele. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía a rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes. Ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias. Portanto, panorama melhor do que este, acho que não pode haver. Muitos de nós, pelo tipo de comportamento que temos aqui, vamos ter ali o lugar de certeza absoluta. Tudo depende de nós. E há uma mensagem de Chico que eu guardei para o final, que nos diz que nós estamos sempre a tempo de corrigir o mal que estamos a fazer. Outro texto que nos dá numa outra obra que também já ouviram falar, Memórias de um Suicida, em que nos fala no vale dos suicidas. Que vale é este? É a volta onde vão todos os espíritos que desencarnaram por vontade própria, provocando o suicídio. É um ambiente cheio de sombras e buracos profundos,
Existem cavernas e o chão é coberto por matéria negra. O clima é pesado e asfixiante. O local é habitado por homens e mulheres em estados espirituais críticos, espíritos que ainda tinham tempo de vida terrena e não conseguiram atingir o que estava planejado para a sua existência quando encarnados. Nós, quando estamos a programar na pátria espiritual a nossa vinda para este planeta, uma das coisas que é logo ali estabelecida é a idade, o número de anos que nós vamos viver. Se nós estamos programados, é a mesma coisa que um carro tem o depósito atestado para fazer 500 km, se houver um acidente, a viagem para, mas o depósito continua com gasolina. Se nós interrompermos esta nossa trajetória no plano físico, antes do tempo que estava previsto, nós vamos sofrer com isso. E é por este motivo que muitas vezes o espírito, como não acabou a sua caminhada, ele volta a reencarnar e, como criança, ele vai viver 5, 10 anos para completar aquilo que lhe faltou. E, ao mesmo tempo, vai servir como mensagem para os pais, para uma aprendizagem que havia necessidade de ser feita. Alguns completamente nus, outros vestidos com trapos parecendo mendigos. Todos eles sofrendo de dores imensas e contínuas. Sentem fome, frio, sede e dor. Gritam para tentar sair dessa situação, mas é inútil, mostrando que a morte causada pelo suicídio nunca é uma saída para o sofrimento. Cenas da vida na Terra aparecem na memória como uma forma de lembrar o desequilíbrio causado pela morte antes da outra. E nós aqui podíamos perguntar assim, mas então, como é? Eles vão ficar ali uma eternidade? Tudo depende do espírito. Se o espírito mostra arrependimento por aquilo que fez, caso do André Luís também, que esteve muito tempo no umbral, depois foi recolhido. Há equipas espirituais que passam nestes locais e convidam essas pessoas a acompanhá-los. Muitos não querem continuar ali, que ali é que eles se sentem bem, no meio de outros espíritos com os quais podem fazer tudo o que lhes apetece de mal, mas aqueles que se arrependem do tipo de vida e daquilo que fizeram, esses têm a oportunidade de passarem deste plano para um plano, embora inferior, mas um plano melhor que este. Temos mais informações sobre isto. Ainda aqui, as características no Vale dos Suicidas deste tipo de habitantes são suicidas de diferentes categorias, conforme o tipo de suicídio que provocaram. As características ambientais destes locais são de luminosidade escassa, uma névoa permanente, vegetação seca. As condições espirituais, desespero e dor, mágoa e remorso, e com os gemidos e choro. Vamos a ver que é um local que não interessa a ninguém. Continuando com as comunidades abismais, num outro livro de André Luís também, Libertação, no capítulo Numa Cidade Estranha, ele mostra-nos aqui que os habitantes destas comunidades abismais são espíritos vinculados à prática do mal. O tipo de ambiente é de baixa luminosidade também, escuridão completa em certos locais, fumo cinzento, portanto aquela neblina cinza, presença de aves agoureiras, vegetação sinistra. As condições espirituais dos habitantes, espíritos frios e perversos. E do livro Libertação, temos mais informações sobre isso, apelos cortantes que provinham dos charcos, gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons, mutilados há centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição
infraterrestre. Situa-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Portanto, é daqui muitas vezes que nós vemos nas reuniões mediúnicas espíritos que estão a ser subjugados por outros espíritos que têm um poder maior sobre eles. Eles conseguem libertar-se dali, são trazidos aqui à casa espírita e aqui eles pedem ajuda para serem libertados daquela subjugação. Alguns conseguem, outros não. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados. Eles vampirizam a vida, suspiram pelo retorno ao corpo físico e perseguem as emoções do campo carnal. Consomem altas reservas de força dos seres encarnados que os acalentam, desprevenidos do conhecimento superior. Aquilo que nós tínhamos visto, falámos há bocadinho em obsessão, nós somos obsidiados, vamos buscar esta companhia porque estamos distraídos. Porque descemos a um plano que é o mesmo plano destes espíritos. Se estivermos num plano mais evoluído, nós estamos libertos desta aproximação. Por isso é que ele nos diz ali, desprevenidos de conhecimento superior. Esferas espirituais do umbral. Temos aqui uma imagem, não sei se identificam para quem tem já acompanhado mais de perto isto, nós temos aqui uma imagem, esta segunda é precisamente de André Luiz. Acordei numa dimensão chamada umbral. Portanto, só depois é que ele dali foi para um plano superior para o nosso lar. O nosso lar, André Luiz, já nos mostra algumas diferenças nas características dos habitantes. Continuam a ser espíritos presos às paixões materiais, ainda muito agarrados à matéria, mas existem já aqui espíritos benfeitores que estão em missão. No plano, no nosso lar, nesta cidade, nosso lar, há hospitais, há escolas, portanto aqui já há trabalho para uma recuperação mais rápida de espíritos inferiores. As características ambientais, inicia na crosta terrestre a paisagem úmida e escura. Quanto às condições espirituais dos habitantes, são espíritos sofredores. Portanto, nós temos aqui estas informações no nosso lar. Quem nunca leu, se tiver oportunidade, nós temos aí livros que podemos emprestar no nosso lar. Há inclusivamente filmes sobre isto. Se forem à net ou YouTube e se escreverem Nosso Lar, têm a oportunidade de ver filmes sobre isto. E esta informação são sempre boas porque nos alertam para os nossos descuidos, para as nossas faltas de atenção. Ainda nestas esferas, eu estava a olhar para a hora, nós vamos ter que depois parar depois a meio e numa próxima nós iremos continuar aquilo que estamos a fazer. Porque o meu problema é que as pessoas, a partir daquela altura, começam a cansar e não conseguem estar suficientemente concentradas para acompanhar. Só devemos ver isto aqui, esferas espirituais no umbral. Trata-se de uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, caracterizadas por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. Funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre.
Estamos aqui já num plano, embora num umbral, mas um plano superior àquelas comunidades abismais que vimos há bocadinho. Aquelas comunidades abismais que existem, os mais inferiores, no interior da Terra, do planeta Terra. Aqui, no caso do umbral, onde se situa também o nosso lar, já está numa faixa que se inicia da crosta terrestre para cima. Respeitam filas de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Ou seja, então bem aqui, as pessoas vão se agrupando de acordo com as suas faixas vibratórias, de acordo com as suas sintonias. É um clima predominantemente frio, com vento. Topografia ambiental de paisagens misteriosas e lúgubres. Nos precipícios e abismos encontramos esquisita vegetação. Aves de aspecto horripilante enchem o silêncio de pios angustiantes. A partir daqui, nós vamos começar a encontrar esferas espirituais com mais luz, com mais amor, em que há mais felicidade. E esta é uma delas. E eu vou depois saltar para aqui, para não ficarmos apenas com uma imagem negra do que estivemos a ver até aqui. Estas são comunidades devotadas ao bem. Aqui já há muito trabalho, livre de trânsito a outras comunidades, ou seja, aqui a entrada é facilitada, isto comparado com os outros anteriores. Volitação é utilizada, e muito mais, porque aqui os espíritos são mais evoluídos. Comunicação por via mental ou palavra articulada. Então, nós sabemos que depois dos espíritos superiores é através do pensamento que essa comunicação é feita. Influência espiritual respeita o livre-arbítrio. Natureza rica e bela. Portanto, aqui já começamos a ter alguma coisa que nos dá prazer. Patamar mínimo de moralidade. Os postos de auxílio, que poderão existir em várias esferas, são os locais que vão acolher espíritos que desencarnaram com problemas graves de doenças. O caso do André Luiz, ele esteve muito tempo a ser tratado no plano espiritual. Eu julgo que era uma hérnia, uma úlcera que ele tinha pelo tipo de alimentação que fez enquanto na Terra. Este é um dos problemas que nós temos, erros que temos com a nossa alimentação, que nos provocam doenças que poderão ser evitadas se tivermos esses cuidados. E há aqui, então, estes postos de auxílio, que existem também no nosso lar e noutras colónias, que é precisamente para auxiliar esses espíritos, não só com problemas físicos, mas problemas psíquicos, etc., mentais, etc. Nós vamos ficar por aqui, porque já está um bocadinho adiantado, numa outra sessão, uma outra exposição, nós iremos terminar com a parte que nos é mais agradável para nós. De qualquer maneira, como nós, como espíritos imperfeitos, nos encontramos aqui, portanto, já nos estávamos aqui, é para estas faixas que nós vimos até aqui que nós estamos destinados. Obrigado pela vossa atenção.